Essa aula se aparece só para falar de recursos para vocês terem uma melhor compreensão da matéria de recursos. Então, os recursos no CBJD são o recurso voluntário e os embargos de declaração que está estipulado lá no CBJD. Antes de entrar propriamente no recurso voluntário e após nos embargos de declaração, eu queria fazer dois adendos com vocês, que eu já falei esse primeiro durante as aulas anteriores, mas eu queria reforçar aqui que as decisões do pleno do STJD, elas são irrecorríveis. Já falei isso em outra aula, mas queria repetir para vocês que as decisões do pleno do STJD, elas são irrecorríveis. E outro ponto que eu queria tratar antes de entrar na matéria de recurso voluntário é que as decisões dos TJDs, que são exclusivas de multas, ela não pode ser multa e mais alguma coisa. As que são exclusivas de multa e cujo valor seja inferior a R$ 1.000, elas são irrecorríveis. Mas o que você pode fazer, o que o CBJD disponibiliza para que o advogado consiga fazer, é penas alternativas ou substitutivas, que eu coloquei aqui. A pena alternativa é você prestar um serviço à comunidade ou dar cesta básica à entidade que precisa desse alimento. Você pode pedir um parcelamento do valor. Por exemplo, se deu R$ 800 a multa, você pede a redução dela para R$ 400 e os outros R$ 400 que sejam atribuídos uma cesta básica para determinada instituição. Ou pega aqueles R$ 800 e parcela em 4 vezes de 200. Então, existe essa possibilidade, mas as penas que são até R$ 1.000 só de multa, elas são irrecorríveis. Agora vamos tratar especificamente do recurso voluntário. Eu coloquei nessa aula de recurso muitas perguntas e respostas para ir esclarecendo as possíveis perguntas que vocês estejam imaginando ou querendo fazer para mim. Então, eu coloquei essa aula com muitas perguntas. Primeiro, o recurso voluntário está lá entre o artigo 136 e 151. E a dinâmica do recurso voluntário é basicamente a apelação na justiça comum. Você está insatisfeito de uma decisão que o juiz apela para o tribunal. A mesma dinâmica que tem lá vai ser usada aqui, só que com um sistema de recurso diferente, claro. Com a nomenclatura, é o recurso voluntário. Então, quem pode interpor esse recurso voluntário? Então, todo mundo que está figurando naquele processo. Procuradoria, as partes, terceiro interessado, a entidade de administração do desporto também pode entrar com recurso voluntário. E como ele será protocolado, esse recurso voluntário? Ele sempre será protocolado no juízo que proferiu aquela decisão. Então vamos lá, está lá na comissão, você teve a decisão, você vai entrar com um recurso voluntário. Então você vai entrar com pedido na comissão para que o recurso voluntário vá para o Tribunal de Justiça Desportiva. Ou se a decisão foi do Tribunal de Justiça do Estado, você vai entrar com recurso voluntário no tribunal e o processo vai seguir para o STJD. Então é basicamente essa a dinâmica. E deixei aqui alguns cuidados que você precisa ter na admissibilidade do recurso voluntário. A primeira é a questão de custos processuais, você tem que pagar e comprovar isso. Eu botei algumas exceções que a entidade de administração do desporto e a Procuradoria da Justiça Desportiva, elas não precisam pagar, obviamente, não teria sentido pagar os custos processuais, porque o procurador ele está em prol de apurar, denunciar e assim, se possível, se for o caso, dar uma decisão condenatória para as partes. E a entidade não teria lógica ela pagar as custas se ela mesma vai receber o dinheiro. Então não teria muito sentido nisso, então por isso que ela é isenta de custos processuais. E com relação ao prazo dos recursos, do recurso voluntário, ele é de 3 dias, então você precisa ter atenção nessa questão do prazo em 3 dias, da ata da sessão de julgamento, e deixei uma observação aqui no material para vocês, vai ter um detalhe nessa contagem de prazos se você pediu o acórdio. Como eu já falei em aulas anteriores, questão de prazos, citação. Se você solicitou o acórdão, a contagem de prazo não vai ser da ata de julgamento, mas sim da intimação do acórdão. Quando você for intimado
do acórdão, ali vai contar os 3 dias do prazo recursal do recurso voluntário. Outro requisito é indicar o órgão competente. Isso aqui é lógico, em qualquer recurso você indicar o órgão competente, então na Justiça Desportiva não teria, não seria na verdade diferente. Então vamos lá para o próximo slide, né? Quais os efeitos do recurso voluntário? Em regra, o recurso voluntário ele é o efeito devolutivo. Então ele cabe em algumas exceções, em determinadas situações, entrar o efeito suspensivo. Quando existir um grande risco de prejudicar o seu direito. Então, aquele risco, ele cabe você entrar com efeito suspensivo no recurso voluntário. Mas a regra é que o recurso voluntário ele é o efeito devolutivo. Em determinadas situações, você poderá, sim, arguir o efeito suspensivo. Por exemplo, uma partida entre Flamengo e Internacional. Já na última partida, vamos citar, por exemplo, a última partida do Brasileirão, onde o Flamengo poderia ser campeão ou o Internacional. E o atleta está ali na iminência de sofrer uma condenação que pode ficar impedido de jogar e ali prejudicar o time e conseguir o êxito, que é o ser campeão do Campeonato Brasileiro. Então, ali você entra com um recurso voluntário com um pedido suspensivo, de efeito suspensivo, e ali tem uma grande chance, você fundamentando, dependendo da situação, isso foi só um exemplo, conseguir o efeito suspensivo naquela situação. Então, se eu coloquei aqui, caberá recurso na recusa do efeito suspensivo, então o CPJD é bem claro, diz que dessa decisão que denegou o efeito suspensivo, ela não cabe recurso, é irrecorrível. E sempre, quem vai julgar aqui o órgão é sempre o órgão superior, é questão de lógica, você vai para tribunal, então você não vai mandar para a mesma turma, você vai subir. Então o órgão competente, se você tem uma decisão aqui, vai ser o de cima, então sempre vai ser o tribunal superior. Posso tentar produzir uma prova que ficou faltando, não pode produzir novas provas no recurso voluntário. O que abre uma exceção no CPJD é as provas que foram tratadas durante o processo, elas podem ser reexaminadas de acordo com a situação e com a necessidade do processo. Então não pode produzir novas provas, mas pode sim reexaminação de provas existentes no processo.